título do estudo de hoje é a importância da sã doutrina. As pessoas têm muitas desculpas em relação às doutrinas. Por exemplo, falam: isso não é importante para a minha salvação, ou isso não vai me salvar. Ou falam: se eu sou sincero, não importa o que eu acredito. Mas hoje vamos estudar e provar qual é a importância da sã doutrina. A primeira pergunta do nosso estudo diz: faz diferença o que o homem acredita se ele for apenas sincero? Segundo Tessalonicenses 2,13 diz: por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. E Josué 24,14 diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Então, faz diferença o que o homem acredita? Faz muita diferença. A verdade é muito importante nos olhos de Deus. Nós somos elegidos para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. E devemos servir a Deus com sinceridade, mas não somente com isso, mas com verdade. A segunda pergunta: como podemos determinar a veracidade de qualquer doutrina? 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, retende o bem. E Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Para determinar a veracidade de uma doutrina, devemos examinar a Bíblia e ver se essa doutrina está conforme com a palavra de Deus. E se não está, não é verdade. A terceira pergunta: sobre que fundamento deve-se apoiar todo princípio religioso? Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento de todo princípio religioso é o que Deus tem revelado através dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Número 4. O que é mencionado primeiro na lista de coisas para as quais toda a Escritura é proveitosa? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar. Essa palavra ensinar vem da palavra grega didaskalia, que também quer dizer doutrina. Então, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para doutrina. Então, para entender ou saber a doutrina, devemos estudar a Bíblia. Que conselho é dado a Timóteo enquanto se prepara para o ministério do Evangelho? 1 Timóteo 4, verso 13 e verso 16. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Essa palavra ensinar, no verso 13,
igual ao verso anterior, quer dizer doutrina. Ele tinha que estudar a doutrina. Fazendo isto, Paulo diz, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, se nós queremos ser salvos, devemos estudar a doutrina, saber qual é a verdade e, compartilhando a verdade, a doutrina com outros, essas pessoas também vão ser salvas. Pergunta número 6. Que encargo notável é dado a ele em relação a seu trabalho público? 2 Timóteo 4, verso 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então Timóteo tinha que pregar a palavra de Deus e enfrentar falsas doutrinas com doutrina sã, com a verdade. Por que esse dever é tão imperativo? 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, terá um tempo, e esse tempo é agora, que as pessoas não suportarão a sã doutrina, não querem ouvir a verdade e se entregam a fábulas, a teorias dos homens. Pergunta número 8. Como Tito foi instruído a ensinar e em que ele deveria ser um padrão? Tito 2, verso 1 e verso 7. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Nós devemos saber a sã doutrina e não ter corrupção na nossa doutrina. Pergunta 9. Qual é o poder da sã doutrina? Tito 1, verso 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. A verdade de Deus não pode ser contradito, e a sã doutrina convence as pessoas da verdade. Qual é o perigo do ensino falso? 2 Timóteo 2, 18 diz: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então aqui vemos que Paulo enfrentou uma falsa doutrina, uma doutrina que pervertia a fé. Isso é o perigo do ensino falso, perverte a fé. Então, se nós não sabemos a verdade, se não acreditamos na verdade, isso vai afetar a nossa fé. Pergunta número 11. Quem são os discípulos de Jesus e que obra graciosa é realizada por eles? João 8, 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se queremos ser os discípulos de Jesus, devemos permanecer na
sua palavra. E é a verdade que nos liberta. E do que nos liberta? Dos falsos ensinos, das teorias dos homens e dos nossos pecados. 12. Pelo que eles devem ser santificados. João 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, e a verdade nos santifica. As nossas mentes, atitudes, caráteres são mudados pela palavra de Deus. Somos transformados. Deus aceitará a homenagem de quem deliberadamente ensina o que é contrário à sua vontade? Mateus 15, 9 diz: Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então Deus não aceita a homenagem, a adoração de quem não ensina a verdade. Podemos fechar nossos ouvidos à verdade e permanecer inocentes? Provérbios 28, 9 diz: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Devemos ter muito cuidado, porque é muito perigoso rejeitar a verdade. Não devemos aceitar nem rejeitar o que foi apresentado para nós, sem primeiro provar e ver se está conforme com a Bíblia. Pergunta número 15. Que promessa encorajadora nosso Salvador deixou para aqueles que deveriam fazer a vontade de Deus? João 7, verso 17 diz: Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. E Salmos 25, 9: Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. João 8, 12: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então temos a promessa de Jesus que podemos saber a verdade. E se seguimos a Jesus e somos mansos, Jesus vai nos ensinar. Qual será o destino do professor cego espiritualmente e daqueles a quem ele presume ensinar? Mateus 15, 14. Deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É muito importante saber a verdade e saber que o que nós estamos ensinando para os outros é a verdade também. Porque senão, nós podemos perder a salvação e eles também. E a última pergunta: a quem serão finalmente abertas as portas da cidade celestial? Isaías 26, 2. Abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, só os que guardam a verdade são aqueles que vão entrar no céu. Temos visto que a verdade é muito importante. O que acreditamos, as doutrinas que ensinamos e acreditamos faz uma diferença no nosso caminhar com Jesus. Se ensinamos doutrinas falsas, a nossa adoração é em vão. Se nós não queremos ouvir a verdade, a nossa oração é abominação. E por isso devemos provar para ver se o que nós
acreditamos é a verdade, porque a verdade é o que nos liberta. Os que observam a verdade são aqueles que vão para o céu. Vamos orar. Querido Pai, te damos graças pela sua palavra e pedimos que nos guie na sua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ao estudar a Bíblia.